Estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse em 5 minutos. Com o pastor Kleber Couto. Olá, meus amigos. Estamos de volta com mais um capítulo do nosso trabalho de estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse em 5 minutos. Estamos agora no capítulo 6 do livro de Gênesis e em um versículo bastante interessante para o nosso crescimento espiritual. É o versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis. Está escrito assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Alguns detalhes surgem desse texto sagrado. O primeiro questionamento que nos impõe é sobre a natureza divina. Nós sabemos que Deus, ele é dotado de características que lhe fazem único, como a onipotência, a onipresença e a onisciência. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas e sabe de todas as coisas mesmo antes delas acontecerem. Diante disso, como pode então Deus ter se arrependido de ter feito o homem e mais ainda de destruir a raça humana, já que ele sabia, antes de tudo isso acontecer, que o homem seria contaminado pelo mal? Bem, a análise mais conservadora desse texto, com a qual nós queremos compartilhar com você, é de que, na verdade, esse arrependimento do Senhor não significa algo decorrente da sua natureza divina, mas é um atributo derivado da personificação de Deus ou da humanização de Deus. É como se eu estivesse olhando para Deus com atributos que são inerentes ao ser humano. Na verdade, quando o texto sagrado consigna que Deus se arrependeu, significa que o coração do Senhor estava, segundo a visão humana, entristecido, decepcionado. Ele estava marcado por um sentimento de que o homem poderia ter escolhido outros caminhos e resolveu não escolher. É importante que você tenha em mente o livre-arbítrio. Esse Deus que tudo sabe, mesmo antes de todas as coisas acontecerem, ele criou o ser humano como toda a sua natureza, a natureza criada por ele, dotado da liberdade de escolha, porque o homem precisava ser livre para amar a Deus. E esse homem decidiu simplesmente desobedecer ao Senhor e entregar o seu coração à dissolução. Ora, Deus se entristeceu com isso. Deus se arrependeu de ter feito o homem nesse sentido do olhar humano. É claro que ele já sabia que todas essas coisas iriam acontecer, mas o detalhe é, no tempo de Deus não há antes, durante e nem depois. Deus, ele passeia pelo tempo porque ele é Senhor do tempo. Só Deus sabe o final de todas as coisas, mesmo antes delas acontecerem. Então nós precisamos olhar para esse texto com essa perspectiva da personificação de Deus, mas ainda da humanização de Deus. Então Deus resolve dar um fim àquele coração perverso que contaminava a humanidade. Mas o projeto de redenção do homem persiste. E para isso, Deus encontra alguém que vai dar continuidade ao seu plano. No versículo 8, nós lemos que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era um homem diferente dos demais. Era um ser humano fora da curva. No versículo 9, 10, 11, 12 e seguintes, nós temos aqui uma leitura de especificações, primeiro, da linhagem de Noé e segundo, da concepção da arca, da concepção de como aquele barco redentor deveria ser construído por Noé
para resgate daquela família que daria continuidade à raça humana. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse em 5 minutos. Com o pastor Kleber Couto.